Isso, vamos agora então, pessoal, estudar um pouquinho sobre posições relativas entre circunferência e reta. Essa é uma parte bem simples da matéria e é legal a gente pensar o seguinte: as posições relativas entre circunferência e reta são apenas 3 casos. Então a gente tem aqui, vamos imaginar aqui como se cada pedacinho de reta desse fosse a linha do horizonte. E essa linha do horizonte, como toda linha do horizonte, tem um momento em que você tem lá o Sol, e o Sol fica assim nessa posição. E se no momento que você está na praia, observando, numa praia que dê essa possibilidade, você tem ali que o mar, né? E o Sol está lá no alto. Então, uma situação dessa em que você tem a linha do horizonte, né? Vou até escrever aqui, ó. Horizonte. E aqui é como se fosse o Sol. Uma situação em que você tem o Sol que não encosta na linha do horizonte é uma situação em que a gente diz que a linha, que a reta e circunferência reta e circunferência são externas. Isso aqui é teoria, é um nome técnico isso. Circunferência não encosta, são externas. Tem uma outra situação em que a gente tem uma circunferência como essa, o Sol, né? Tá aqui o Sol vai se pondo e ele tem um momento em que há o toque em apenas um ponto na linha. Tem um toque aqui, ó, um único ponto aqui. Então esse ponto aqui é o ponto de tangência a gente tem que lembrar sempre que tem o centro da circunferência. Esse é o ponto de tangência, por isso a gente diz que são reta e circunferência, reta e circunferência tangentes. E tem uma terceira situação, quando você tem ali um Sol, em que esse Sol já começa a se pôr e você tem o cruzamento da circunferência com a reta em 2 pontos. Então você tem um pontinho aqui, um outro pontinho aqui, e nesse caso a gente diz que a reta e a circunferência inclusive essa analogia que eu faço com o Sol se põe no horizonte, né? Toda essa historinha é justamente para
para a gente lembrar desse último nome aqui, que é se realmente o Sol encostasse no mar, como parece, a gente ia perceber aqui uma evaporação, né? Porque o Sol é fervendo, né? E a ideia é que o mar ia secar, né? Secar. Na verdade não tem nada a ver, né? Mas o nome é secantes. Quando tem cruzamento aqui, a reta e a circunferência são secantes. Tangentes é quando encosta, externas é quando não encosta. Bom, aqui tem o centro da circunferência, aqui também o centro da circunferência. O caso importante no momento que a gente estuda é o caso das tangências. Então eu vou pegar em especial uma circunferência e uma reta tangentes. Então vamos pegar aqui uma reta qualquer tangente a uma circunferência. Bom, pronto. Existe aqui então o centro da circunferência, em algum lugar por aqui, e um ponto de tangência, que é o local onde encontra, a gente normalmente chama de ponto T, mas pode ser qualquer outro ponto. Circunferência normalmente é O, mas também pode ser qualquer outro ponto. Primeira regra importantíssima de reta, circunferência, tangentes. Se você ligar o centro da circunferência com o ponto de tangência, vai surgir um objeto aqui chamado raio e vai formar 90 graus. Isso aqui é o padrão básico aqui. Então, estava falando aqui que o raio, no ponto de tangência, forma com a reta um ângulo de 90 graus. Vamos chamar essa reta de reta R, e é uma circunferência aqui. A partir daí, começam então algumas outras propriedades. Por exemplo, esta propriedade que envolve não só uma reta tangente, mas na verdade duas retas tangentes, ou melhor, duas retas que são tangentes à mesma circunferência. Então aqui eu vou chamar de ponto P. Esse aqui eu vou chamar um ponto P, ó. Esse ponto aqui. Aqui vai ter um ponto de tangência e aqui outro ponto de tangência. Eu posso chamar esses pontos de T1 e T2. Ó, o pessoal feliz aí berrando, porque é feriado. O bom de estar dando aula aqui no vídeo é que eu posso dar pausa, que nem eu vou fazer agora, e tomar uma Coca-Cola em menos de um segundo. Muito bem. Continuando então. Vamos observar o seguinte. Se eu tenho aqui o centro da circunferência e eu já sei que se eu ligar aqui, opa, ficou tudo torto, vamos arrumar isso aqui. Se eu ligar aqui, forma 90 graus. Se eu ligar aqui, também forma 90 graus. Uma coisa muito curiosa que acontece aqui é o seguinte: se eu fizer uma reta nessa direção aqui, essa reta vai dividir em dois ângulos iguais aqui. E aí surge uma propriedade muito importante, que como eu tenho aqui um ângulo de 90, um raio
e uma hipotenusa, tem um caso de congruência de triângulos chamado caso HC, hipotenusa cateto. Isso não vem ao caso agora, porque a matéria da prova é justamente essa propriedade da qual eu vou falar agora, que diz o seguinte, ó, se eu tenho, a hipotenusa cateto diz assim, um triângulo retângulo, que tem um cateto igual a um cateto de um outro triângulo retângulo, e tem uma hipotenusa igual, que nem essa hipotenusa que vale para essa e para esse triângulo, para esses dois triângulos, então os triângulos são iguais. Ou seja, por essa propriedadezinha, que é o caso HC, hipotenusa cateto, eu posso dizer que PT1 é igual ou congruente a PT2. Eu costumo falar, a gente fala da propriedade do V, que como se fosse um V aqui, né? Normalmente eu uso o dedo, coloco o sinalzinho do V de vitória, assim, bem na direção do ângulo, e mostro que um lado, PT1, igual a PT2, né? Tamanhos iguais aqui. Mais um bolinho de coca e vamos continuando aqui. Bom, essa propriedade é muito legal para a gente resolver problemas como este que eu vou mostrar agora, que inclusive tem uma regra prática. Se vocês lembrarem dessa regra prática, o exercício fica muito fácil. Vamos ver um exemplo aqui então. Exemplo 1. Então vamos imaginar o seguinte, tem aqui uma circunferência e eu vou formar um triângulo qualquer aqui, ó. Triângulo aqui, um triângulo aqui e um outro aqui, que eu quero que seja, dancei, fiz besteira. Vamos começar de novo. Triângulo aqui, triângulo aqui, aí tá bom. Tá. Então vamos pensar que tem uma tangência aqui, ponto de tangência, ponto de tangência, ponto de tangência. Digamos que esse tamanho todo aqui seja 12. Este tamanho aqui seja 19. E este outro tamanho aqui seja 26. Bom, lembrando que tem o centro da circunferência, que pode ser útil em algum momento, ou pode não ser também. Eu vou propor aqui que a gente calcule quanto vale este tamanho aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Este tamanho X. Então vamos fazer o método longo primeiro, e em seguida eu mostro a regra prática. Bom, o que acontece aqui é o seguinte. Primeira coisa, se este tamanho é X, pela propriedade do V, que a gente acabou de ver aqui em cima, PT1 igual a PT2. Então, de um ponto de tangência até outro ponto de tangência, os tamanhos são exatamente iguais. Então, se eu chamar aqui de T1, T2 e T3, eu sei que com certeza eu tenho um valor aqui que também é X. Esse tipo de problema é legal porque a gente resolve esse problema se a gente abraçar o problema. Então a gente vai dar a volta assim, ó, até encontrar. A gente segue por um caminho, dá a volta até chegar do outro lado e aqui a gente resolve o problema. Veja só. Se um tamanho inteiro mede 12 e eu já caminhei x, então o que falta aqui vai ser 12 menos x.
Se eu caminhei aqui x, mas o pedaço inteiro é 26, o que sobrou aqui vai ser 26 menos x. O 26 menos x, eu vou pintar ele de verdinho claro. Então aqui, por exemplo, vai ser, ficou horrível, verdinho claro. Vamos cancelar o verdinho claro. 26 menos x, 12 menos x, vou pintar de roxinho. Então 26 menos x vai ser o roxinho, que está aqui. Agora, se o v funciona aqui, aqui funciona também. Então isso aqui também é roxinho, ó. E este roxinho também é 26 menos x. Acontece que se eu escolher, vamos pintar de marrom, sei lá o que é isso aqui. Esse pedaço aqui, ficou da hora, hein? É o 12 menos x. Então esse pedaço aqui, também pela mesma propriedade, é igualzinho. Vocês podem perceber que está igual, o mesmo tamanho. Então aqui também é 12 menos x. O que acontece? O pedaço marrom avermelhado escuro aqui, somado com o roxinho, dá o tamanho inteiro, que mede 19. Então basta a gente escrever isso, ó. 12 menos x somado com 26 menos x é igual a 19. Então eu vou agrupar os termos semelhantes. No caso, x menos x dá menos 2x. Aí vai ficar menos 2x mais 12 mais 26 igual a 19. Aí eu vou fazer o seguinte, só para variar dessa vez, eu vou tirar o 2x dos dois lados. Tirei 2x e aqui vai dar 0. Então vai ficar desse lado aqui 12 mais 26 igual a 19 menos 2x. Alguém está falando assim, por que já não faz 12 mais 26? Eu não quero fazer porque eu quero mostrar uma regra prática já já. Então eu vou deixar do jeito que está aqui, ó, menos 19 dos dois lados. Aí eu libero o 19 de perto do 2x. Eu errei aqui, né? Eu errei aqui, ó. Como é que menos 2 com menos 2 dá 0? Não dá, porque eu tenho que fazer mais 2. Mais 2x. Então aqui vai ficar mais 2x. Ótimo. Então ficou aqui 2x igual a 12 mais 16 menos 19. E agora eu posso dividir tudo por 2. Dividindo tudo isso aqui por 2, a resposta do exercício vai ficar x igual 12 mais 16 menos 19 dividido por 2. Isso vai dar um resultado numérico, que eu vou fazer a conta aqui agora. Vai dar 28 menos 19. Se fosse 28 menos 18, 28 menos 18 dava 10, então isso aqui vai dar 9. 9 sobre 2. 9 sobre 2. Que dá x igual a 4,5. Então descobri o tamanho do x ali, que é o laranjinha. Beleza. Mas eu queria chamar a atenção para a regra prática desse problema. Repare o seguinte. O x, ele faz parte do segmento 12. Ele é um pedaço do 12. Quando eu pedi o x aqui embaixo, eu pedi um pedaço do 26. Mas eu também pedi um pedaço do 12. Como o x está em cima do 12, ó, x está ligado ao 12. E o x está ligado ao 26, o que eu faço com 12 e com 26? Eu faço a soma. E o que sobrou? Sobrou 19 aqui, ó, coitado aqui, ó. O que faz com 19 que sobrou? Subtrai.
E no final divide por 2. Ah, por quê? Ah, por causa da conta aqui, ó, tá vendo? Que fica menos 2 menos 2. Menos x menos x. Dá 2 no final, que vai dividir. Então, eu pego dois lados, somo, subtraio o lado restante. Tá aqui, ó. Então, fica muito mais fácil se a gente lembrar dessa regra. Vou fazer um exemplo 2, já fazendo a regra prática. Aliás, eu posso usar o mesmo exemplo, se eu quiser. Mas eu não quero. Então, vou fazer o exemplo 2 mesmo. Exemplo 2. Exemplo 2. Olha lá. Vamos fazer também aqui um círculo. Uma reta tangente aqui, um triângulo. E aqui um último lado do triângulo, fechando aqui, ó. Pô, eu queria tanto fechar aqui, né? Vou tentar fechar aqui assim mesmo. Pronto, fechou. Então, fica aqui um triângulo com uma circunferência inscrita, ou seja, 3 lados tangentes. Eu vou pedir agora, só para variar um pouco, eu vou pedir para calcular este lado aqui, ó. Este lado x. Pode ser qualquer letra. Vamos variar hoje? Vamos variar para y, pronto. Bom, então, para isso eu preciso saber os tamanhos dos lados, né? Então vamos chutar aqui, vamos colocar aqui 20. Esse aqui é um pouquinho menor, vamos chamar ele de 15. E esse aqui está com cara de ser grande, então eu vou chamar ele de 23. Pode ser 23. Não, pode ser maior. Pode ser 29. Pronto. Não quero escolher um lado melhor. Vamos pensar aqui. 25, pronto. Beleza. Então quero calcular o y. Se eu esquecer o método prático, eu vou fazer do jeito que eu ensinei lá, que você vai vindo para cá e dá a volta. Mas nesse caso eu vou usar o método prático. Primeiro para fazer o método prático, eu tenho que colocar o outro y aqui, ó. Lembrando que de um ponto externo ao ponto de tangência é igual ao outro ponto de tangência até esse ponto externo. Então eu tenho um v aqui em cima, ó, que o y, esse y, ele faz parte do 15, ele é um pedacinho do 15, mas no outro lado o y é um pedacinho do 20. Então o que eu falei? Que o y pode ser calculado fazendo. Y pode ser calculado fazendo a seguinte conta. Ah, não lembro, só sei que tem uma coisa que tem o 2 embaixo. Ah, então tá bom. Então vamos lembrar aqui, ó, y, que faz parte do 15, e y, que faz parte do 20. Esses dois eu somo. Ah, mas sobrou um lado aqui embaixo, ó. Esse que sobrou, este que sobrou, a gente subtrai. Então, y, nesse caso, vai ficar 35 menos 25, dividido por 2. Vai dar y igual a 10 dividido por 2, dá 5. Veja que é bem mais prático dessa maneira. Eu marco o y que eu quero nos dois lados, para as duas direções. Somo os valores do qual eles fazem parte, subtrai 25, dividir por 2. Eu poderia ter pedido nesse mesmo problema para a pessoa calcular, sei lá, um tamanho aqui embaixo, ó, um x. Aí o que eu ia ter que fazer?
se eu fosse fazer esse x aqui embaixo, né, o cálculo do x ia ficar assim, ó. Eu ia marcar o x desse lado, e aí eu ia pegar uma outra cor, no caso aqui, pegar isso aqui, ó. Eu ia observar que o x está ligado ao 15, porque o x faz parte do 15. E o x também faz parte do 25 agora. Então, se eu fosse calcular o x, eu ia falar que o x é igual a, não sei o que lá, dividido por 2. Vamos ver, 15 mais 25, 15 mais 25, porque se o x está em cima do 25 e o x está em cima do 15, eu somo esses dois. E eu tiro o valor que sobrou, que para manter o padrão idêntico ao do outro, eu vou circular de rosinha aqui. Então eu tiro 20. 15 mais 25 dá 40, 40 menos 20 dá 20, x igual a, vamos fazer 40 menos 20, 40 menos 20 dividido por 2, vai dar x igual a 10. Se vocês quiserem, vocês podem calcular esse pedaço que sobrou aqui, ó. Que está igual aqui, ó. Então vai ser 25 menos 15. Vamos calcular? Vamos fazer aqui, ó. Vamos chamar uma outra cor bacana aqui. Vamos usar essa cor vermelha aqui, ó. 20, esse pedaço aqui eu vou chamar de Z. Z e Z. Ó, o Z está no 20 e está no 25. Então não vou ficar rabiscando muito não, só vou escrever assim, ó, Z igual 20 mais 25 menos o que sobrou, que é o 15, dividido por 2. Pode até fazer essa conta se quiser, ó. Dá 10, dá 30 sobre 2, né? Vai dar 55 menos 5, 50, menos 10, não, 45, é isso mesmo, vai dar 30 sobre 2, que dá igual a 15, Z igual a 15. Bom, acho que deu para captar bem a ideia da regra prática. Se não deu, volta o vídeo e começa a assistir de novo, que está bem detalhadinho aí. Eu acho que não está ruim a explicação não, acho que ficou legal. Vamos fazer um outro exemplo aqui, um exemplo número 3, complicando um pouquinho mais agora. O exemplo 3 vai ser o seguinte. Tem uma circunferência. Alguém deve estar falando, diferente o quê? Todos têm circunferência e triângulo? É, mas ele é diferente. Vocês vão ver só. Tem uma circunferência aqui. Um triângulo. Só que esse triângulo agora, ele é um triângulo retângulo. Aqui é 90 graus. E o problema pede, nesse caso, o seguinte. Calcule o valor do raio da circunferência. Do raio da circunferência. Nossa, ficou horrível isso, né? Finge que é o circunflexo aqui. Vou usar o verdinho aqui para melhorar as coisas aqui, peraí. Pronto. Aí. Calcule o valor do raio da circunferência. Aí você fala assim, meu, tá louco? O raio tá aqui, ó. Como é que eu vou saber o raio? Não sei nada. Sabe sim, eu vou dar os valores aqui, ó.
Finge aqui que é 5. Aqui vai ser 12. E aqui vai ser 13. 5, 12 e 13. Eu quero saber o raio aqui. O segredo desse problema é bem simples, olha só. Se eu pegar esse ponto de tangência e esse e ligar com uma reta para cá, é o raio também. E se eu ligar com uma reta para cá, é o raio também. Não está aparecendo aqui porque o desenho está super mal feito. Mas, se aqui é raio, se isto aqui é o raio, isto aqui é o raio, esse pedaço é igual a esse. Acontece que a gente sabe, porque eu mostrei, porque eu mostrei aqui em cima, que forma 90 graus aqui, ó. Então vou marcar esse 90 graus no exemplo aqui embaixo. Aqui é 90 graus, ó. E aqui também. Se aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, o último ângulo que sobrou só pode ser de 90. No vídeo que eu acabei de fazer agora, uma meia hora atrás, que é um vídeo sobre quadriláteros notáveis, existe um quadrilátero que tem 4 ângulos iguais, que é chamado de retângulo. Porém, acontece o seguinte: se ele é um retângulo aqui, os lados opostos são iguais. Então esse lado aqui, este lado aqui, é igual a esse lado aqui que é o oposto. Porque isso aqui é tudo 90, isso é um paralelogramo, do tipo retângulo. E um retângulo tem um lado igual ao outro. Só que se esse lado é igual a esse, e esse é igual a esse, mas eu acabei de ver que isso é raio e raio são todos iguais, isso também é um losango. Então, na verdade, se é um losango, qual o losango que é retângulo? É o quadrado. Então, isto aqui é um quadrado. Então, quando for um triângulo retângulo, vai formar um quadrado nesse canto onde é o 90 graus. E daí? Alguém está perguntando, e daí? E daí que isto aqui é o próprio raio. Este pedacinho aqui vai ser o raio. E este pedacinho também vai ser o raio. E olha o que aconteceu, exatamente o problema anterior. Eu tenho aqui um V formando aqui, e o raio está fazendo parte do 12, e este raio desse lado está fazendo parte do 5. Então eu posso fazer o cálculo do raio simplesmente dizendo que o raio é igual a 5 mais 12, menos quem que sobrou? Menos o 13, dividido por 2. 5 mais 12 é 17. 17 menos 13, dividido por 2. Dá 4, dividido por 2, que dá raio igual a 2. Pronto, um problema que aparentemente parecia muito complicado, se resumiu num problema bem simples, utilizando a regra prática. Bastou eu perceber que isto aqui é um quadrado. Beleza. Vamos para o quarto exemplo. Bom, quarto exemplo um pouquinho diferente. Exemplo 4. Exemplo 4 vai ser o seguinte: uma circunferência. Falou que era diferente, mas é tudo igual? Não, esse é diferente mesmo. Essa circunferência, ela vai ter aqui embaixo, ela tem o centro dela, naturalmente o centro aqui, vamos pôr mais ou menos aqui. Do centro para baixo aqui vai ter um segmento, que é um raio. Vou fazer ele aqui.
E existe uma corda aqui, ó. Nossa, ficou horrível isso. Cinza? Por que cinza? Vamos fazer direito aqui. Segmento aqui. Raio. Quero o raio retinho aqui, ó. Aí. Agora vamos fazer um outro segmento aqui, que é a corda. Aqui fiz a corda. Essa corda está com uma seguinte propriedade aqui. Este pedaço é igual a este. Tem a marcação aqui. E tem um outro raio que está indicado nessa direção aqui, ó. Mas eu vou fazer com segmento retinho para ficar bem feito aqui. Aqui. E depois tem um outro segmento que vem para cá, que forma 90 graus aqui, ó. Agora é na ferramenta lápis. Nossa, ficou bem torto, né? Vamos arrumar isso que vai contra os meus princípios aqui. Nossa, tá difícil, hein? Vai ficar assim mesmo. Aqui é indicado 53 graus. Aqui é o X. E o exercício, centro da circunferência, centro O, determina o valor de X no problema. É o famoso X da questão. Calcule X. Não é AXX, hein? Senão dá margem àquela resposta bonita, né? Achei, o X está aqui, né? Não tem nada disso, calcule. Então o que acontece? Uma propriedade importante de ser recordada aqui é o seguinte: se aqui tem duas marcas de igualdade, essa corda está sendo cortada na metade, então o raio que está cortando essa corda, ele obrigatoriamente é 90 graus. E se for 90 graus, você já sabe que corta aqui e aqui. Então o que aconteceu aqui? Acabou o problema. Porque pelo vídeo dos quadriláteros notáveis, eu tenho aqui um trapézio. Mas se alguém esquecer das propriedades do trapézio e lembrar simplesmente que um quadrilátero tem a soma dos ângulos internos igual a 360 graus, basta somar os 53 mais x mais 90 mais 90 igual a 360. Essa é uma forma de resolver. Quem lembrar do trapézio, porque isso é paralelo, ó, 90 graus, 90 graus, forma um trapézio retângulo, vai lembrar que a soma desses dois dá 180. Então vai poder resolver dessa maneira, ó. X mais 53 igual a 180. É uma resolução bem mais rápida, bem melhor. Você vai tirar 53 dos dois lados, tirando 53 daqui, tirando 53 daqui, 130, 127. Então, um problema com uma teoriazinha simples. Ó, veja que isso aqui vai dar 180. Aí você vai tirar 180 dos dois lados. Tirando 180 daqui, tirando 180 daqui. Desse lado você cancela. Do outro lado dá 180. Aí você vai acabar, olha só que coisa curiosa, você vai acabar no meio do caminho encontrando com essa mesma expressão aqui, ó, x mais 53 igual a 180, x mais 53, então x igual a 127, pronto. Não vou nem ficar fazendo coisinhas aí. Esse é um quarto exemplo. Deixa eu ver se eu vou ter um quinto exemplo. Bom, o quinto exemplo vai ser o seguinte. Exemplo 5.
O exemplo 5 eu estou pegando da página 162, o exercício 13. Bom, esse aí é o exercício 13 da página 162. E vamos identificar o que está acontecendo aqui. Ele está falando que o perímetro do triângulo é 178. Quer saber a medida dos lados. Ele dá o ângulo de 135 aqui. Fala que mede 20 centímetros aqui. Esse pedacinho. E aqui é 90 graus. Se aqui é 90 graus, a propriedade que a gente acabou de ver ali em cima, a gente sabe que esse pedaço é igual a esse. Isso é muito importante. E agora a gente tem que aproveitar os outros dados. Por exemplo, se aqui é 135, esse resto de ângulo que sobrou aqui é o que falta para 180. Então esse ângulozinho azul que tem ali, ó, é igual a 180 menos 135. Isso vai dar um ângulozinho de 45 graus. Então aqui eu já sei que é 45. Só que assim, se aqui é 90, aqui é 90, aqui é 45, obrigatoriamente esse aqui em cima também é 45. Porque se um triângulo a soma é 180 e um ângulo já é de 90, que é metade, os outros dois tem que ter um valor que somando dá 90. Se esse é metade de 90, o outro também é metade. Então são dois de 45. Se os dois são de 45, isso indica que este lado também é igual a esse lado, porque ângulos iguais indicam lados iguais. Então acabei de descobrir que cada pedacinho desse aqui mede 20 graus. 20 graus não, 20 centímetros. Aqui é 20 e aqui é 20. Então vou recapitular com muita calma para ver se alguém não entendeu aí, poder entender melhor. Eu calculei quanto falta para 180 aqui, deu 45. Então, a situação que eu tenho, na verdade, como foi desenhado à mão livre, em geometria não existe essa preocupação, mas aqui eu vou poder explicar melhor. Se eu tenho um triângulo que aqui é 90 e aqui é 45, se eu quiser descobrir quanto mede esse ângulo aqui em cima, mesmo que eu não saiba, eu posso chamar aqui de uma letra, sei lá, Z. Eu posso fazer o seguinte: Z mais 45 mais 90, Z mais 45 mais 90 igual a 180. Você vai calcular tudo isso, adivinha quanto vai dar a resposta do Z? Vai dar 45. Por isso eu cheguei à conclusão que os dois são de 45. E se os dois são de 45, quer dizer que esse lado é igual a esse. Se no problema está falando que é 20 aqui, aqui também é 20. Só que como esse é igual a esse, porque se aqui é 90 graus, os dois lados são iguais, aqui eu já sei que mede 40. Então com essa conclusão eu já sei que BC é igual a 40 centímetros. Falta achar agora o lado AB e o lado AC. Só que o que acontece? Acontece nesse problema a seguinte situação. Se isto aqui é um segmento que aqui é ponto médio, isto aqui é uma altura e aqui a gente tem um triângulo isósceles. Então este lado é igual a este. Então vou chamar esse pedaço de x e x. E x mais 40 tem que dar 178. Então veja só, vou até fazer em outra cor agora.
x mais 40 igual a 178. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 2x mais 40 igual a 178. Vou tirar 40 dos dois lados. Tirando 40 dos dois lados, vai ficar desse lado aqui só o 2x. 2x igual a 138. Para quem quiser fazer a divisão, 138. E eu vou fazer essa divisão por 2. Então, separadamente, dividindo por 2, 2, metade de 100, 50. Metade de 30, 15. Metade de 8, 4. Então, vai dar aqui 50 mais 19, 69. X igual a 69 centímetros. Então, se eu quero saber as medidas dos lados, eu posso afirmar aqui como resposta desse problema que AB é incongruente a AC, que são iguais a 69 centímetros. E o BC é igual a 40 centímetros. Então, você tem aqui uma resposta do problema. Beleza? Acho que ficou bem claro. Enfatizo muito para vocês treinarem esse tipo de raciocínio. É super simples. Com o tempo você não precisa mais nem escrever nada. Você olha para o número e já dá a resposta. É só uma questão de prática. Eu costumo colocar por escrito para vocês enxergarem os processos. 100 dividido por 2, 30 dividido por 2 e 8 dividido por 2. Então, acho que eu vou finalizando por aqui. É isso mesmo, eu vou finalizando por aqui mesmo. Tem mais exercícios para vocês resolverem, mas com as teorias que eu utilizei durante essa aula de hoje, eu consegui abranger tudo que era de mais importante para essa prova que vem na terça-feira aí, logo após o nosso feriado. Então, assistam esse vídeo com paciência, façam os exercícios que eu pedi para resolver em sala, que acho que vai dar tudo certo. Eu vou agora editar esse vídeo. Na verdade já está editado, porque vocês estão assistindo aí é porque já está pronto, mas eu ainda tenho um tempinho aqui, já foram 48 minutos, vai mais uns 15 minutos para eu preparar a introdução e outros detalhezinhos, mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha completado os outros dois, que eu estou recomendando, na verdade, 3 vídeos para vocês assistirem para se prepararem para a prova, caso tenha alguma dúvida. Espero que com isso vocês tenham um bom resultado nessa prova da próxima terça-feira, no dia 16 de outubro de 2012. Um dia depois do dia do professor, porém hoje é 12/10 de 2012 e vai mais um Feliz Dia das Crianças para todos. Um grande abraço, fico por aqui, fui.